Por que tanto diagnóstico de autismo? Por que tanto diagnóstico também de TDAH? O que é que mudou de uns tempos para cá? O centro de diagnóstico dos Estados Unidos tinha esse número de 1 cada 2.500 em 1985 e hoje está 1 para 36. Exato. É um número preocupante e o autismo sempre existiu, né, doutor? O TDAH entra como uma comorbidade. Como é que se explica isso? O TDAH dele existiria independente do autismo? Ou o TDAH dele é em razão com um meme partindo de uma família autista, que era assim: quando eu vejo algo no meu filho que é igual a mim, meu filho autista é igual a mim, você sou autista. Muito adultos sendo diagnosticados. Em termos de tratamento, doutor, é um tratamento por prazo indeterminado, mas é um tratamento para intensidade de carga horária. Por que tanto diagnóstico de autismo? Por que tanto diagnóstico também de TDAH? O que é que mudou de uns tempos para cá? Essa é uma pergunta sempre muito pertinente. Posso destacar, acho que, três grandes motivos, né? Tem um motivo que muitas pessoas não sabem. O código que nós usamos, né, o manual que usamos na psiquiatria para fazer diagnóstico, que se chama DSM, na sua 5ª edição, em 2013, ele fez mudanças muito importantes na forma como o autismo deve ser diagnosticado. Esse é o primeiro fator que fez com que os diagnósticos aumentassem, porque, de fato, a proposta do manual é que os diagnósticos possam ser feitos com maior sensibilidade, assim, você aumentar a sensibilidade para pegar mais diagnósticos. Houve uma série de mudanças, a fusão de algumas categorias que eram colocadas como a síndrome de Asperger, com autismo infantil, com outras categorias, se juntou tudo no chamado transtorno do espectro do autismo, né? Esse nome TEA, que tanto falamos hoje, ele vem lá do DSM-5 em 2013. Né? Então, essa edição foi um marco, né? E claro, isso não foi algo feito da cabeça de alguém ou porque se achou que deveria ser assim. O DSM, desde que ele começou a ser publicado, como eu falei, está na 5ª edição, inclusive, recentemente, a 5ª edição revisada da DSM-5-TR, ele é fruto de um conjunto de pesquisas ao longo do tempo, né? Assim, é uma reunião, inclusive, às vezes com debates bem calorosos sobre como deve ser os diagnósticos, etc. E aí, realmente, de fato, o diagnóstico os critérios para o diagnóstico de autismo, de alguma forma, foram ampliados. Isso colocou para dentro dessa categoria pessoas que, enfim, pela classificação antiga não estavam. Um segundo motivo é o aumento do conhecimento dos profissionais. Isso reflete também, assim como refletiu nos critérios do DSM, o avanço da ciência, do entendimento sobre o que é o autismo, né? E assim, os profissionais conhecendo mais, os profissionais que são, que avaliam, que fazem o diagnóstico, eles poderão dar mais diagnóstico, né? E, inclusive, eu me coloco nisso. Eu sou psiquiatra há não muitos anos, né? Não tem uma década que eu sou psiquiatra, e eu faço parte dessa nova geração de psiquiatras que tem um maior conhecimento sobre o tema e que consegue fazer diagnósticos com maior precisão. A gente vê até, às vezes, uma questão geracional mesmo, né? Os psiquiatras que foram formados em muitas décadas atrás, eles tiveram um treinamento com critérios muito diferentes dos que temos hoje. E isso acaba influenciando, né? Mesmo que você esteja se atualizando, isso pode também ter uma influência. Um terceiro motivo é que as pessoas, no geral, a sociedade, no geral, está conhecendo mais. E aí tem um fenômeno das redes sociais, né? Enfim, da forma como as pessoas conhecem. E aí vemos nós que somos profissionais, estamos ali no nosso trabalho, a gente recebe as pessoas muito nessa demanda. Tipo assim, eu estou aqui porque eu acho que eu tenho autismo, porque eu acho que meu filho tem autismo, por isso, isso e isso, porque eu vi um vídeo, né? É algo que não acontecia. Lá, uma década atrás, a gente não tinha esse movimento tão forte das pessoas estarem conhecendo mais o tema, né? Eu diria que esses 3 fatores aí juntos explicam bastante o aumento de diagnósticos. O centro de diagnóstico dos Estados Unidos tinha esse número de 1 a cada 2.500 em 1985 e hoje está 1 para 36. Exato. É um número preocupante e o autismo sempre existiu, né, doutor Tiago? Não, sem dúvida. Assim, quando a gente vai estudar a história do autismo, é fascinante. Quando você vai vendo como esses construtos, esses conceitos foram evoluindo mesmo ao longo do tempo, como a gente foi conhecendo. E assim, a gente olha para trás, quando a gente vai ver como se pensava autismo, a comunidade científica mesmo, né? A psiquiatria, a neurologia pensava autismo, era algo absolutamente impreciso, irreal até. Então, assim, essas estatísticas aí da década de 80, elas absolutamente não refletiam o que já se tinha na década de 80, né? A gente tinha um número maior? Tinha um número maior, é essa a questão. E quando você faz essa indagação, a gente toca no ponto das causas, né? Porque, assim, no final das contas, existe toda uma especulação, tipo assim, pô, aumentou tanto, tipo assim, o que é que tá acontecendo, né? E aí há quem defenda que tá tendo super diagnóstico, porque virou moda, tá diagnosticando muito, e há quem defenda também que tem um conjunto de fatores do ambiente, né? Da vida moderna ou tal, estão botando veneno na água, né? E que as pessoas estão ficando autistas. Na verdade, não é nada disso. O que a gente tem de evidência mais robusta, tem
um estudo bem amplo que foi feito em 2019. É o melhor estudo que a gente tem até agora em termos de para entender um pouco das causas do autismo. É uma meta-análise feita em vários países e que mostra que assim 99% das causas do autismo são genéticas. Olha só, 99%. 1% só tem a contribuição ambiental. Então seria assim, passar de pai para filho? Pois é, aí é o conceito da hereditariedade, né? Essa é uma coisa interessante da gente entender. Quando falamos genético, seria um conceito mais amplo que tem a ver com genes. Tipo assim, em grosso modo explicando, seria assim, vem de fábrica, você já nasce autista, né? Assim, simplificando a explicação. A questão da hereditariedade é um peso grande na genética, porque assim, da onde vêm nossos genes? Vem do nosso pai, metade do nosso pai, metade da nossa mãe. O detalhe, por isso que não é 100% hereditário, é porque nessa transmissão, metade do pai, o espermatozoide, metade da mãe, que é o óvulo, você pode ter algumas alterações, né? Até no processo ali da formação do espermatozoide, dentro do útero, que modifica essa genética, gerando aí, favorecendo o autismo. Então, você pode ter um pai e uma mãe que nem tenha traços de autismo, absolutamente, e gerando uma criança autista. Isso pode acontecer, mas o motivo continua sendo genético. Doutor Tiago, eu vou lhe fazer uma pergunta que talvez ficasse para o final, mas eu não quero esquecer essa pergunta, porque Sim. Quando nós combinamos o podcast, eu coincidentemente recebi um relatório médico, né, que indicava o diagnóstico do paciente do autismo e falava assim, como comorbidade o TDAH. E assim, o TDAH entra como uma comorbidade? Como é que se explica isso? O TDAH e autismo têm uma ligação meio que simbiótica, eu diria, e inclusive eu discuto muito isso quando estou conversando com os colegas profissionais, assim, para você trabalhar com autismo, você tem que entender muito TDAH. Para trabalhar com TDAH, tem que entender muito de autismo, né? Porque primeiro que eles têm uma base genética comum. Alguns genes são exatamente os mesmos para TDAH e autismo. Não à toa, quando achamos, né, quando fazemos o diagnóstico de autismo numa família, eu sempre digo, procure por outras pessoas com autismo ou com TDAH, porque tem esse compartilhamento genético. E aí, quando a gente fala em comorbidade, né, tipo assim, a presença de dois transtornos juntos numa mesma pessoa. Então, ter autismo e TDAH juntos numa mesma pessoa é algo bastante comum, né? Assim, a gente também não tem estudos muito claros sobre isso. É difícil fazer uma epidemiologia bem fechada, até porque, assim, às vezes você muda os critérios, tem muita confusão, né? Tem casos de autismo que se confundem com TDAH e vice-versa. Mas, assim, a comorbidade chega a mais de 50%, né? Tipo assim, mais de 50% das pessoas com autismo, em alguns estudos, têm TDAH também. Então, é uma comorbidade, sim, bastante comum. Uma das mais comuns do autismo é o TDAH. Mas seria uma consequência ou algo que é em conjunto? Em conjunto, porque os mesmos princípios que quando eu estou explicando aqui sobre o autismo da causa genética, de já vir de fábrica, se aplicam ao TDAH integralmente. É porque a leitura que eu fiz, e agora percebendo que foi uma leitura equivocada, foi que seria em razão de... Pronto. Não para o TDAH, mas isso seria uma realidade para outros transtornos, né? Uma pergunta prática. Pronto, meu filho, ele é diagnosticado com autismo desde os 2 anos, ele completou 6 agora em dezembro e recentemente nós recebemos aí o diagnóstico, pelo menos preliminar, porque há quem defenda que o diagnóstico mais preciso teria que ser a partir dos 6 anos, nós fizemos a avaliação já com 5, mas enfim. Mas algumas situações, né, Flávia está aqui do outro lado das câmeras, algumas situações nos levam a crer. E aí, fazendo uma pergunta leiga, o TDAH dele existiria independente do autismo? Ou o TDAH dele é em razão do autismo? É isso que eu preciso entender. Boa pergunta. Assim, o que a gente tem de melhor evidência é que o TDAH existe independente do autismo. E por quê? Justamente porque TDAH e autismo são transtornos do neurodesenvolvimento. São determinados geneticamente e a pessoa já nasce com isso. A diferença, e aí uma coisa que pode confundir, é o seguinte: diagnóstico de autismo a gente está buscando cada vez mais precoce. E temos ferramentas hoje para fazer diagnósticos muito precoces de autismo. Eu digo muito precoce, 1 ano de idade, menos de 1 ano, até em alguns casos. Já TDAH é um outro princípio quando a gente fala em diagnóstico. Assim, a genética do TDAH, as alterações neurobiológicas no cérebro dessa criança estão presentes já desde o nascimento. Só que a manifestação, assim, até por uma questão da gente ter clareza de diagnóstico, não é adequado fazer diagnóstico de TDAH em crianças muito pequenas, diferente do autismo, que a gente quer fazer, a gente busca esclarecer isso de forma precoce. No TDAH, não. O TDAH, o ideal é que passe um período aí, justamente perto dos 6 anos, 5 anos, que a gente consegue ter uma melhor clareza, né? Se tem ou se não tem TDAH. Principalmente, assim, uma criança que já tem autismo, foi diagnosticada cedo, para você, por exemplo, criança de 3 anos, vamos dar um exemplo, né? O seu filho foi diagnosticado com... Aos 2 anos. 2 anos e 1 mês, vamos pensar seu filho, né? Com 2, 3 anos, já com diagnóstico de autismo, aí tá, será que ele tem TDAH?
essa é uma resposta que não dá para se buscar nessa idade, até porque algumas características do autismo nesta idade se confundem absurdamente com o TDAH. Por exemplo, a hiperatividade, que é uma marca do TDAH em algumas crianças, pode ser em decorrência de problemas sensoriais no autismo, né? De outros tipos de desregulação, e aí não dá para dizer que é TDAH. Já uma criança um pouco maior, 5, 6 anos, a gente já tem, por outras questões, até pelo amadurecimento de algumas vias do sistema nervoso, uma clareza melhor de dizer se tem TDAH comórbido ao autismo ou não, né? Então, essa é a nuance aí, quando a gente está tratando das duas coisas juntas em crianças. Hoje eu vi um meme, e assim, foi um meme partindo de uma família autista, que era assim, quando eu vejo algo no meu filho que é igual a mim, o meu filho autista é igual a mim, você sou autista, muito adultos sendo diagnosticado, como é que tá isso? Porque eu tô percebendo. Sim, sim. Eu tenho alguns pais que quando chegam no meu escritório, eu digo, você tá perguntando por quê, né? Pra cada vontade o que você é, né? Então, o que acontece é o seguinte, dentro dos conceitos que eu estava colocando, né, vamos relembrar, né? O autismo, ele é determinado por genes, né, que é o seu código genético, que gera um funcionamento diferente no cérebro e que vão dar ali o conjunto de sinais e sintomas do autismo. Você já nasce com isso, vem de fábrica, né? Então vamos pensar. Uma criança lá nascida na década de 80, de 70, com a genética de autismo, determinando o autismo, essa criança era autista, mas ninguém diagnosticou essa criança, e o tempo foi passando, essa criança foi se virando do jeito dela, tentando adquirir os recursos que ela tinha ali, e ela chegou na idade adulta, né? Afinal de contas, as crianças viram adultos, né? E aí chegou na idade adulta com autismo. Afinal de contas, o autismo é uma condição que acompanha você ao longo da vida, faz parte da sua identidade, né? Todos os transtornos de neurodesenvolvimento têm essa característica, TDAH, autismo, transtorno de aprendizagem, né? Transtorno de desenvolvimento intelectual, essa coisa. Você vem ao mundo com isso e vai caminhar, né? Assim, claro, o tratamento, você compensa, pode ficar muito bem, etc. Mas assim, tá em você, né? Então, esse adulto, né, os adultos que estão aí hoje sendo diagnosticados, sim, a gente está aumentando muito o diagnóstico em adulto, né, muito por esses fatores que eu falei aqui no início, né, são adultos que tinham autismo na infância e que ninguém viu, né, e isso é uma realidade, principalmente para o chamado autismo nível de suporte 1, né, que mais popularmente conhecido como autismo leve, com toda a polêmica que esse termo leve tem, né, mas esses adultos estão sendo diagnosticados porque estão tendo mais acesso a essas informações, porque tem um filho, né, faz o diagnóstico de um filho, então eu sou parecido com isso e tal, né, o diagnóstico de algum parente é sempre assim, né. Eu já fiz muitos diagnósticos de adultos com autismo nos últimos anos e normalmente o motivo é algum caso na família, né? Assim, invariavelmente é muito isso, assim, um caso na família, próximo ou não, e aí a pessoa começa a querer entender sobre autismo e aí começa a desconfiar, eita, eu acho que eu tenho isso, né? E vem e a gente consegue e termina esclarecer. descobrindo, né? Isso. E em termos de tratamento, doutor, afinal de contas, o autismo não é uma doença, é uma condição, ou seja, não tem cura porque Isso. não é doença, você nasce com, né? Como Isso. não se torna autista. Você Igual nasce cor de cabelo, cor de pele, cor de olhos. É um tratamento por prazo indeterminado, mas é um tratamento para sempre? Não é para ser para sempre, né? Não é essa a proposta, porque, assim, em termos formais, tá? Porque vamos lá, vamos organizar aqui as ideias. O que é para sempre é a busca de habilidades, é conseguir adquirir habilidades para lidar com o ambiente, para lidar com desafios. Que, na verdade, isso é um princípio que se aplica a todo ser humano, né? A gente está sempre aprendendo, sempre sendo desafiado pela vida e estressado pelas circunstâncias, né? No autismo, digamos que esses desafios são um tanto mais difíceis, né? Mas em termos de tratamento, assim, todo tratamento com evidência científica, ele tem que ter um início, meio e fim, e ele tem que ter objetivos a cumprir, né? Claro que tem pessoas que respondem muito bem ao tratamento, pessoas que vão responder pior, mas existe, dentro de um plano terapêutico, a gente tem um objetivo, assim, de ir diminuindo o suporte desse indivíduo ao longo do tempo. Existem casos, quanto mais grave for o caso, né, de partida, ou quanto mais tardio o tratamento, os resultados podem ser mais limitados e você pode precisar de um suporte de tratamento por um prazo mais longo, né? Mas pensar em tratamento do ponto de vista mais formal para a vida toda, digamos que não faz parte do plano básico. Esses objetivos, eles têm prazo para serem alcançados? Ou seja, você tem que até 2 anos, até 3 anos fazer isso ou aquilo, sobretudo quando está falando de plano de IABA, né, de ciência comportamental, que tem uns objetivos mais precisos, né, para superar cada faixa etária, né? Sim, existe uma faixa de tempo que leva em consideração também a faixa etária, né? Por exemplo, a gente fala em linguagem oral, né? E aí aquela classificação do autismo verbal, não verbal, a gente tem, assim, as evidências apontam que por volta de 7 anos é um período crítico para você adquirir
linguagem oral, né? E se você não adquire, assim, não vou dizer que é impossível, porque isso eu aprendi lá no curso de medicina, a medicina nem sempre nem nunca, né? Quando a gente está lidando com os fenômenos complexos da vida, mas assim, fica muito pouco provável da criança adquirir linguagem oral. E isso, por exemplo, modifica o plano, porque se você vai percebendo por uma série de fatores que a criança não vai adquirir linguagem oral, você tem todo um treinamento alternativo, linguagens alternativas, etc. Né? A terapia, o padrão ouro para autismo se chama ABA, né? A ABA é uma ciência, que, digamos assim, é uma base científica para você formar uma série de métodos. E aí, a terapia ABA, ela trabalha com objetivos, né? Ela trabalha, existe um plano estruturado, existem objetivos, né? Não é algo assim aleatório, não, vamos acompanhando aqui a pessoa e vendo. Assim, a boa terapia, ela tem uma estrutura muito clara, no sentido assim, de objetivos. Intensidade de carga horária, porque é muito questionado isso, sobretudo quando se vai no âmbito do judiciário, né? Falar como é que essa criança vai passar 30 horas fazendo, e mais não sei o quê, e enfim, colocam todas as barreiras para se negar um tratamento, eventualmente. Então, é importante essa pergunta sobre muito intensidade essa de pergunta tratamento. É bem importante, tá? E aí, prestem bem atenção. Vamos pensar nos extremos, né? Pensa numa terapia bem pouco intensa, né? Em termos de carga horária. E aí, o exemplo clássico, inclusive uma triste realidade, às vezes, na nossa rede SUS, tipo assim, a criança chega com diagnóstico de autismo, com atrasos, e aí o que é passado para ela, né? É o combo clássico, né? Que a gente fica brincando. É o fono, TO e psicólogo uma vez por semana cada um. Pronto. Essa é a terapia que muitas crianças estão recebendo. E quando recebem. E quando recebem, né? As que recebem, muitas vezes assim. Então, uma sessão por semana, o que é isso? Eu tenho aqui 3 horas de terapia, né? 3 sessões de terapia por semana. Essa é considerada uma terapia sem intensidade. Terapia sem intensidade, elas não têm evidência de eficácia. Absolutamente, elas não funcionam, tá? Mas vamos pensar no outro extremo. Terapia manhã e tarde, intensa para ela e tal, vários terapeutas. Qual é o risco que pode acontecer? A gente precisa prestar atenção. É sobrecarregar a criança, tá? E aí a gente vai perder, a gente não vai estar sendo efetivo. Então, assim, princípios da terapia em termos de carga horária. Precisa ser intensa. O que é que seria intensidade? Pelo menos 15 horas semanais, tá? O que a gente tem melhor evidência é carga horária mínima 15 horas semanais. O TDAH tem, digamos assim, tem um princípio um pouco diferente do autismo, quando a gente está falando, por exemplo, de tratamento medicamentoso, né? Porque nós temos, para o TDAH, medicamentos específicos e que têm uma eficácia bem estabelecida, que são os chamados psicoestimulantes, né? Uma família de remédios aí que tem um mecanismo parecido. Já para o autismo, nós não temos, existe um esforço enorme, bilhões investidos em pesquisa para achar remédios específicos para o autismo, ainda não temos, né? Existem, muitas vezes usamos remédios em crianças, adolescentes e adultos com autismo, com o objetivo de tratar comorbidades ou de ajudar em sintomas, digamos, derivados do núcleo do autismo. Exemplo, uma criança que tem crises frequentes, graves de desregulação emocional. Estudo do sono, era o meu. Sono, né? Que, assim, que não são, digamos assim, não faz parte dos critérios diagnósticos para o autismo, mas são comuns no autismo sintomas como esse. Existem remédios que podem ser úteis. No TDAH já é diferente, assim, como existe remédio bem específico que costuma ter uma resposta muito boa, assim, de melhorar sintomas, né? Os representantes dessa classe que eu estava falando conhecidos como Ritalina, né, o nome comercial, o Concerta e o Venvance, né? São os 3 aí mais utilizados, que tem melhor evidência, né? E as crianças já fazem o uso desses medicamentos? Isso, existe a Ritalina, especialmente, que é o metilfenidato, é o composto ativo. Existe segurança de utilizar em crianças, mas a gente tende a segurar um pouco quando criança menor de 6 anos, né? Mas temos evidência de segurança em crianças menores que 6 anos. Já o Venvance, que é a lisdexanfetamina, a segurança é acima de 6 anos, tá? Abaixo de 6 anos a gente não tem dados muito claros de segurança. A dependência é uma preocupação válida, tanto é que, assim, o remédio, a Ritalina, o Venvance, eles têm uma faixinha preta na caixa e tem lá o nome. Esse medicamento pode causar abuso e dependência, né? Só que, assim, o que é que acontece na prática? O risco de abuso e dependência, ele é proporcional ao uso, digamos, ao uso não planejado, que é, infelizmente, o que acontece, né? Das pessoas, às vezes, tomarem o do vizinho, do primo, de conseguirem comprar de forma ilegal. E, assim, e aí nós temos um risco muito grande quando você usa sem indicação. Mas dentro de um plano terapêutico, esse risco ele é muito mitigado. Assim, ele não é um risco relevante. O que a gente fica de olho são os efeitos colaterais. Como qualquer medicação, ela pode ter efeitos colaterais, e esses efeitos indesejados, muitas vezes, são motivos para a gente não conseguir continuar a medicação.
né? O senhor pode exemplificar um só para... Efeitos comuns, pensando na faixa etária da infância, né? Efeitos comuns desses remédios. Diminuição do apetite, né? E aí pode chegar num nível crítico, uma criança que já tem uma tendência de ser mais magrinha, né? Não conseguir se alimentar bem, náusea, dor de cabeça. Mas essa questão da perda do apetite não pode se confundir com a seletividade alimentar, Não, né? é um outro padrão. É um outro padrão, né? É você ficar sem fome para nada, né? E é sem fome porque você tá enjoado, assim, até, né? A criança, quando ela consegue verbalizar, explicar, ela vai, às vezes, explicar isso para você, que, sei lá, ela olha pra comida, né? Aquela coisa assim, é para qualquer comida, né? A seletividade, você tem aquela coisa, você come bem algumas coisas e outras não come, né? Então, são efeitos possíveis, a gente sempre fica de olho, mas são efeitos completamente irreversíveis se você tira a medicação. O princípio para usar a medicação para TDAH em criança é assim, a gente realmente tende a ser mais conservador. Quanto mais nova a criança, mais a gente utiliza, assim, critérios mais rígidos para definir usar ou não remédio, né? Quanto mais a criança com mais idade, a gente tende a ser mais maleável. Mas, no final das contas, assim, o nível de prejuízo dos sintomas é o maior determinante para a gente decidir usar ou não a medicação. Pedro, meu filho, ele tem uma vida antes da risperidona e depois. Isso. Né? Isso aí, e também antesina, né? Que ele também faz uso Sim. de um pedaço. Né? Mas, assim, foram medicamentos que fizeram a diferença na vida do meu filho. Quando bem indicado é muito legal, assim, a gente vê a diferença de resposta. E a gente teve, viu, doutor Tiago, muita preocupação com questão de efeitos colaterais, sobretudo da risperidona, que obrigatoriamente engorda, e não, isso não aconteceu, pelo menos até o momento.